Olá, queridos amigos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Sejamos todos muito bem-vindos à explanação evangélica da Seara Bendita, cujo tema de hoje nos convida a refletir sobre autoaceitação, por meio da passagem do Evangelho contida na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, e que diz assim: Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Comecemos nossa reflexão tentando entender o contexto em que Paulo escreveu esta passagem, para então poder utilizá-la em um sentido mais amplo em nossas vidas. Neste momento da sua primeira carta ao povo da cidade de Corinto, que ficava na Grécia Antiga, Paulo tratava de responder algumas questões e dúvidas levantadas por aquelas pessoas que questionavam certos pontos do Evangelho e da vida de Jesus. Em resposta a uma dessas dúvidas, Paulo confirmava o fato da ressurreição de Jesus, alegando que a prova disso se dava pelas suas aparições para todos os apóstolos após a crucificação e para ele próprio na estrada de Damasco, justamente para ele que, apesar do seu histórico de perseguidor de cristãos, e que por essa razão ele não se achava digno de ser chamado apóstolo, Jesus também havia aparecido, convidando-o para a sua mais radical mudança, a de se transformar em seu discípulo, a fim de que se convertesse em exemplo vivo do seu evangelho. E aí então, temos a nossa passagem quando ele diz: Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me dispensada não foi estéril. Neste caso, apesar do passado contrário a Jesus, Paulo se reconhece e aceita como um filho de Deus, uma criatura humana imperfeita, mas também portador de muitas qualidades e talentos em potencial, todos agraciados por Deus, os quais foram transformados e muito bem aproveitados na vivência do Evangelho de Jesus, segundo as leis de Deus, ou seja, ele soube aproveitar tudo que carregava dentro de si, para fazer valer a graça recebida por Deus na divulgação do Evangelho de Jesus. E é sobre isso que viemos falar aqui, sobre nossa autoaceitação com toda a nossa bagagem de qualidades e imperfeições e de experiências vividas ao longo de nossas várias existências. Entretanto, mais importante do que isso, como filhos de Deus, os quais fomos todos agraciados por este Pai de amor, com a nossa própria criação, como espíritos simples e ignorantes, mas todos com as mesmas capacidades e oportunidades de crescermos, de nos desenvolvermos e evoluirmos, até chegarmos à perfeição relativa de Deus, quando cumpriremos então o nosso propósito existencial de ao Pai um dia retornarmos, alcançando com isso a mais pura e eterna felicidade. Só que para que isso aconteça, assim como todo pai de amor, que deseja ver seu filho crescer e progredir, como fruto dos seus próprios méritos, Deus nos coloca provas durante a vida e nos dá a possibilidade de escolhermos o próprio caminho a seguir. Ou melhor dizendo, Deus nos concede o nosso livre arbítrio, para que saibamos escolher e nos mantermos próximos dele e de suas leis de amor. E com isso, passarmos na prova e aprendermos com essas experiências desafio. Só que alguns de nós aceitamos essas provas submissos e escolhemos o bom caminho e chegamos mais depressa ao nosso destino, assim como temos Jesus, que foi nosso maior exemplo disso. Enquanto outros de nós mal suportamos as provas e delas reclamamos, nos revoltamos, e, portanto, por nossa própria responsabilidade, diante das más escolhas que fazemos, permanecemos afastados da perfeição e da felicidade prometida por Deus.
Mas por que trouxemos tudo isso? Para mostrar que, assim como nós, Paulo foi um dos maiores exemplos do poder transformador da graça de Deus e dos ensinamentos deixados por Jesus, quando ele fez uso do poderoso recurso da autoaceitação, que nada mais é do que o processo pelo qual nós nos reconhecemos e aceitamos como somos, incluindo nossos pontos fortes, pontos fracos, qualidades, imperfeições, vícios, virtudes. Tudo isso advindo e construído ao longo das nossas múltiplas existências. Indo um pouco mais além, trata-se de uma atitude de respeito e compaixão para conosco, sem julgamentos, sem autocríticas destrutivas, frente aos erros cometidos ou características específicas que desgostamos em nós mesmos. Entretanto, trata-se também de reconhecer os pontos de desenvolvimento e melhoria, transformando-os em virtudes que nos permitirão um dia atingir o nosso propósito existencial, que é o de nos aproximarmos da perfeição relativa de Deus, para chegarmos à tão sonhada e prometida felicidade do seu reino. Mas para isso é preciso fazer como Paulo, que aproveitou ao máximo a oportunidade do seu encontro com o Mestre Jesus para conhecer a verdade de Deus, que é puro amor. E ao se autoanalisar, ele teve a coragem de reconhecer o que de errado existia em sua vida e o que precisava ser mudado. Mas também, ao mesmo tempo, Paulo reconheceu todo o seu valor, as suas qualidades, as suas características individuais, tudo que ele trazia de bagagem consigo, que, quando bem utilizado, também lhe serviria para a construção deste novo homem, despindo-se do homem velho. Assim como ele próprio nos disse na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, assim como Cristo, Paulo nos deu o testemunho de que sim, é possível realizar essa transformação, partindo do princípio da autoaceitação, nos aceitando e reconhecendo como somos, mas, porém, sabedores dos pontos que nos distanciam dos ensinamentos de Jesus e, portanto, nos distanciam de Deus, assim como conhecedores dos talentos que carregamos inatos e que Deus, com sua infinita bondade, nos agraciou, para que, usando deste potencial divino, dessa centelha divina, presente em todos nós, pudéssemos nos desenvolver e evoluir. Sendo assim, façamos como Paulo e sigamos os exemplos e os ensinamentos deixados pelo nosso irmão maior, nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aquele que, sendo o maior entre nós, se fez pequeno e a todos acolheu e serviu com muito amor. Sigamos a sua receita para atingirmos a pura e eterna felicidade, quando ele nos disse em Mateus, no início do capítulo 5, em suas bem-aventuranças: Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que sofrem e são injustiçados, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que não julgam e sabem perdoar, bem-aventurados os puros de coração, pois todos esses terão seu lugar garantido no reino de Deus. E ainda complementou dizendo que somos todos a luz do mundo e que não se pode acender a candeia para escondê-la debaixo de uma cesta, mas que devemos sim colocá-la sobre o aparador para que ilumine a todos que estejam em casa. Que possamos seguir o seu maior ensinamento, deixando brilhar a nossa luz ao sermos o exemplo de amor e aceitação do próximo,
assim como amamos e aceitamos a nós mesmos. Fiquemos todos na paz e no amor do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.